possibilidade, esse tempo que está aqui eu posso usar ele mesmo? Se for tudo isso, eu estou feliz demais. Aí os caras falam, você é o pastor, você pode, tal, não sei o quê. Pois é, irmãos, mas você não pode, né? Tem muito tempo aqui, viu, Du? Acho que estão arrumando lá. Eu sou honesto. Acabei de ouvir a ministração do Maurílio, então eu vou, né? Depois eu vou falar, não, estava errado aqui e tal, não. Nós estamos falando muito sobre Barueri Vem para Jesus. Você sabe o que esse projeto representa. Nós falamos Barueri, mas isso envolve Carapicuíba, envolve Osasco, a sua cidade. Quando você ouvir falar nesse projeto Barueri Vem para Jesus, você entende que é expandir, que é multiplicar a igreja através dos Life Groups. Então, ou seja, nós vamos ganhar uma multidão de pessoas e vamos levar para dentro das casas. Nós estamos na primeira fase chamada Home Church. Essa fase é muito importante, você pegar cada detalhe, você pegar cada ponto e não deixar de aplicar como que se diz, os passos que eu estou passando. Semana passada nós demos uma lição de casa para os líderes, para todas as pessoas passarem para os membros da célula do Life, que era relacionar de 5 a 10 nomes, só isso, ou seja, na quarta e sábado, o que nós tínhamos que fazer? Relacionar de 5 a 10 nomes, ou seja, pessoas do meu raio de influência para eu poder começar a pensar o que vou fazer com essas pessoas, qual é o projeto. Então hoje, você que já tem os nomes, ou você que não tem, eu quero que você corra com isso, porque é muito importante, queridos. Nós estávamos conversando esses dias, em reunião, e nós estávamos batendo um papo sobre isso, e foi engraçado porque, quando nós falamos assim, puxa, mas relacionar de 5 a 10 nomes, e aí as pessoas começaram a relacionar, nós começamos a relacionar, e algumas pessoas estavam falando assim, mas puxa, eu pensei, cara, quantas pessoas, 10, eu nem tenho contato com tanta gente assim que eu poderia anotar. Então, esse projeto, ele vai tirar você da cadeira, amém? Esse projeto vai mexer com a igreja, esse projeto vai nos chacoalhar, esse projeto vai nos estremecer, e eu quero que você realmente possa entender isso, querido. Se nós não entendemos isso como uma verdade nas nossas vidas, nós não vamos avançar. Tem uma frase, ela é grande, mas é muito interessante, que eu anotei aqui, que fala assim: o medo observa, a fé pula. Se eu te deixar como te encontrei, não terei sido um veículo de Deus. Não estou aqui para te entreter, mas para te levar a um lugar onde você possa rir do impossível, acreditar e ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Queridos, o que significa isso? Significa que nós precisamos fazer alguma coisa. Nunca se houve uma oportunidade melhor da igreja se manifestar do que agora. As pessoas estão oprimidas, as pessoas estão em depressão, as pessoas estão desesperadas para uma solução para a vida delas. Os pais estão desesperados para uma solução para a vida delas. Então nós temos, mas qual que é o primeiro passo? Só pegar os nomes. Hoje eu vou falar para você o que você vai fazer com esses nomes a partir de agora, quarta agora e sábado. Alguns lives são segunda, sexta, enfim, mas essa semana. Mas antes eu quero ministrar uma palavra que Deus colocou aqui no meu coração, que tem tudo a ver com o que nós estamos ministrando aqui. O tema dessa palavra está aí, a visita dos anjos. A visita dos anjos. Esse é o tema da palavra, e eu quero trabalhar com você em cima de uma história muito conhecida, que você certamente já ouviu falar, você já talvez leu, pregou, enfim, mas Deus vai mostrar algo muito profundo para nós nessa história. Eu vou ler rapidinho para nós podermos ganhar tempo aqui, e depois eu quero trazer aqui um conceito bem prático dessa história. Está lá em Gênesis 19:1, Gênesis 19:1, é exatamente lá que nós vamos ler.
diz assim, Gênesis 19:1, os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade, quando os avistou, levantou-se e foi recebê-lo. Até aí, veja bem, eu não vou ler tudo por conta do tempo, quero ser bem prático aqui, mas a Bíblia diz que os 2 anjos chegaram a Sodoma. Esses 2 anjos, antes deles chegarem a Sodoma, eles tinham encontrado Abraão. Na verdade, a Bíblia fala que eram 3 anjos. E depois, um anjo não foi para Sodoma, só foram 2. E quando você lê lá, você vai ver que a Bíblia fala de anjos, mas também fala de homens. Subentende-se que esse 3º anjo era Deus. Era Deus, ou uma representação de Deus, ali até o lugar, antes de ir para Sodoma, porque os anjos, porque se você ler lá na Bíblia, em Gênesis, você não vai entender, você vai falar, espera aí, mas eram anjos, e de repente, eram homens, não dá para entender, mas na verdade, aqui a Bíblia fala, a tradução para anjos aqui, nesse ponto, é uma representação de Deus. E nós sabemos que Deus, Ele nos usa como anjos. Nós somos, às vezes as pessoas falam assim, olha, apareceu um anjo lá. E no fundo não era um anjo, era alguém que estava sendo usado ali por Deus na vida da pessoa. E aqui é exatamente isso, esses 2 homens, eles saíram da conversa lá com Abraão, porque eles falaram, olha, está acontecendo um problema lá em Sodoma, e nós vamos destruir Sodoma. E Abraão começa a interceder pela cidade, mas não só pela cidade, Abraão começa a interceder por Ló, começa a interceder pela família de Ló, começa a interceder porque Sodoma estava vivendo um caos, estava vivendo em prostituição, em tudo de ruim estava acontecendo lá. E Deus ia destruir a cidade de Sodoma, Ele ia acabar com a cidade. Porém, Abraão começa a se colocar na posição e falar, cara, melhor, Deus, se tiver pelo menos 50 justos lá, o Senhor livra a cidade? Livro. E ele vai descendo até que chega na quantidade de pessoas, porque ele estava preocupado com Ló, que era sobrinho de Abraão. Agora, o que essa história tem a ver conosco? Lá no 19:12, diz assim, os 2 homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém na cidade, genros, filhos e filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas, que Ele nos enviou para destruir a cidade. O que você faria numa situação dessa? Imagina que Deus, Ele chega para você, ou vamos tirar um pouco os nossos olhos espirituais, vamos pensar numa razão, vamos pensar no racional, vamos pensar nas Torres Gêmeas, 11 de setembro. Você fica sabendo que 2 aviões vão derrubar as Torres Gêmeas, vai matar milhões e milhões de pessoas, vai matar muita gente, e você sabe que lá tem amigos, tem parentes, tem pessoas conhecidos, e mesmo que não fossem conhecidos, o que você faria? Talvez você, se você tivesse poder para mudar essa história, você mudaria, você ficaria desesperado. E aí, queridos, eu fico pensando que naquele 11 de setembro, nós estávamos tranquilos aqui, e as pessoas tranquilas lá, indo para os seus trabalhos, indo para as suas unidades de seus postos, trabalhando, comendo, vivendo, andando, comprando, vendendo. Mas naquele dia, de uma tragédia terrível, ceifou dezenas e dezenas e dezenas de pessoas. Ou seja, pessoas que ali não tinham culpa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão aqui, a questão lá, eu não estou questionando Deus nisso, não tem nada a ver, só estou dando um exemplo de que
as coisas, e a Bíblia fala, se nós pegarmos lá na frente um pouquinho, em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 1 a 3 diz assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Nós temos que ter convicção, queridos, que vai chegar um dia, talvez não dessa forma trágica, como 11 de setembro, mas vai chegar um dia onde tudo vai acabar. Nós não podemos ignorar os finais dos tempos, nós não podemos ignorar, isso é uma verdade. 1 Tessalonicenses 5, 9 diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, aqui, olha que interessante, a Bíblia diz que vai chegar o dia do fim, nós não sabemos como vai ser como o ladrão vem à noite, como a mulher que tem dores de parto, vai ser no momento que está todo mundo em paz e segurança, talvez aqui, paz e segurança, a Bíblia ainda faz assim, paz e segurança, entre aspas, por quê? Porque é o que as pessoas estão imaginando, mas nós precisamos entender uma coisa, Deus, aí a Bíblia fala o seguinte: Deus não nos destinou para a ira. Qual ira? A ira de Deus. Nós aqui estamos muito felizes, estamos vivendo o Evangelho, vindo para a igreja, assim, entregando nossos dízimos, servindo ao Senhor, sentando na igreja. Isso é muito nobre, muito gostoso, muito delicioso. Mas nós precisamos entender, nós não estamos destinados à ira do final dos tempos, nós não estamos, mas a questão é que tem dezenas e dezenas e dezenas de pessoas que eu não tenho contato, você tem contato, e você pode mudar o destino dessas pessoas, nós podemos mudar a história dessas pessoas. Talvez se nós soubéssemos dessa tragédia, cara, não vai trabalhar hoje, não entre nesse prédio, vai acontecer uma tragédia, vai acabar tudo, você vai morrer. E aqui foi exatamente isso. Deus levantou um homem chamado Abraão para interceder por algumas pessoas da cidade. E a Bíblia fala que Sodoma foi totalmente destruída. Sodoma acabou. 19:29 diz assim: quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Nós não estamos vivendo em Sodoma. Nós não estamos vivendo numa cidade como essa. Abraão já fez a parte dele. Abraão já intercedeu por Sodoma. Não temos um Ló. Mas uma coisa é certa, queridos, nós precisamos entender. Não tem nenhum anjo chegando, nenhum homem chegando na cidade, encostando o carro e falando: olha, nós vamos destruir Barueri, nós vamos destruir Carapicuíba, nós vamos destruir São Paulo, a região oeste, o Brasil. Não tem ninguém falando isso. Mas eu e você, nós estamos sendo comissionados para intercedermos em favor de muitas pessoas. Amém? Sabe, gente, nós precisamos entrar em crise. Queridos, de verdade, nós precisamos entrar em crise, num certo sentido da palavra. Quando nós viermos para cá, aos domingos, às terças, nossos lives, nós não podemos permitir que as pessoas fiquem nas suas casas, porque uma das formas de nós ir colocando o Evangelho na vida das pessoas é aqui na igreja, dentro de um live, é através do discipulado, é uma reunião, é conversa, é mostrando a palavra de Deus. Mas se nós ficarmos tranquilos, não, está tudo bem, está tudo em paz, está tudo em segurança, o fim está sendo anunciado, gente, nós não podemos, eu não estou aqui para colocar medo em ninguém, pelo amor de Deus, não, longe disso, até porque a Bíblia garante que o final dos tempos não vai acontecer amanhã e nem depois. Como você sabe, pastor? Porque a Bíblia diz que isso só vai acontecer quando o Evangelho for pregado a toda criatura.
Então, nós somos responsáveis. Nós podemos atrasar ou antecipar o retorno de Jesus. Se eu anuncio, se eu prego o evangelho, se eu faço a minha parte, realmente eu estou cooperando com o retorno. Se eu não faço isso, eu estou atrasando o retorno. Então Deus está nos chamando para esse tempo, para nós fazermos a diferença na vida dessas pessoas. Aqui Deus usou Abraão, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer fazer como Abraão, ou você quer se calar? Nós queremos fazer como Abraão ou vamos nos calar? Não, pastor, eu já estou salvo, eu já vou para a igreja, eu já faço parte, mas espera aí, cara, mas e os seus vizinhos? Ah, problema deles. E os seus amigos? Problema deles. E os seus parentes? Problema deles. Mas olha como que essa história é tão fantástica, porque Deus ele vai até Abraão, porque Deus poderia ir direto para Sodoma e já destruir tudo. Mas Deus, Ele vem a Abraão, uma referência, uma autoridade, e Ele consulta Deus, não, consulta Abraão, não que Deus, mas Abraão que determina, não, porque Deus ele fala, Abraão, deixa eu dizer uma coisa para você, está sabendo que eu vou destruir Sodoma? Eu vou destruir. Mas em consideração a você, cara, eu quero perguntar, tem alguém lá que você conhece? Se tem, manda sair, porque vai acabar. Nessa noite, o Espírito Santo fala conosco aqui, com cada um de nós. Tem pessoas no seu convívio, no seu raio de ação, que você gostaria que fizesse parte, não apenas de ser mais um evangélico, não apenas de ser mais um que entra e sai da igreja, não, mas ser alguém que você está empenhado em levar essa pessoa a viver os melhores anos da vida dela aqui na terra. Tem alguém que você sabe que precisa de Jesus, que pode se perder, que pode ir para o inferno, e a questão é a seguinte: nós nunca sabemos quando será o fim para essas pessoas, porque, óbvio, Jesus vai voltar um dia, mas enquanto Jesus não voltar, muitas pessoas estão antecipando a volta de Jesus para elas mesmas, ou fim da vida para elas, às vezes se suicidando, às vezes tirando a vida, se matando, fazendo coisas e acabando com a vida. E nós, como igreja, não podemos nos silenciar, precisamos ser como Abraão, interceder, ser como esses anjos, queridos, olha que interessante, a atitude desses anjos que eram homens, esses homens, eles obedeceram a Deus, eles não tiveram nenhuma objeção, e foram fazer o que Deus propôs para ele. É óbvio que nós não estamos aqui para fazer como os anjos, e nem devemos. Não é essa a proposta da igreja, do evangelho, chegar lá para as pessoas e falar, cara, se você não se converter, domingo na igreja você vai morrer e vai para o inferno. Não é isso que nós temos que fazer, totalmente errado. Não é isso que nós temos que fazer, não é essa proposta que nós temos que fazer. Nós vamos afastar as pessoas, vai procurar sua turma e tal, sei o que, não, nós temos que mostrar Jesus para as pessoas, influenciar as pessoas através do evangelho, através das nossas atitudes, nosso comportamento, nosso testemunho, e dizer para ela, que ela é preciosa. Nós não precisamos ficar medindo palavras, porque se você pegar o próprio Jesus, quando ele estava liderando os discípulos, Jesus era bem firme com as pessoas. Ele não ficava rodeando para falar do evangelho com as pessoas, mas ele falava. Mas é engraçado, queridos, que nós estamos vivendo dias onde nós estamos achando assim, tudo muito normal, tudo muito comum, tudo muito simples. Nós não podemos permitir, queridos, eu quero chacoalhar a sua vida, nós estamos aqui nesse treinamento, neste QG, de terça e domingo. O culto de domingo é para nós celebrarmos ao Senhor. Mas sabe, cada vez que nós levantarmos as nossas mãos, nós temos que celebrar ao Senhor por nós, mas começar a pensar. Sabe, eu tenho um hábito aqui, todas as vezes que nós fazemos apelo, quando eu não faço, que algum pastor faz,
eu fecho os meus olhos e eu começo a interceder por algumas pessoas. Eu começo a visualizar essas pessoas se convertendo, entregando a vida para Jesus. E Deus já tem feito. Engraçado, assim, Deus tem feito coisas tão incríveis através dessa oração. Mas o que eu e você nós precisamos é nos levantar nessa noite, para sair daqui desse lugar e fazer a diferença na vida das pessoas. Ser como Abraão, interceder pela vida das pessoas, mudar o destino das pessoas. A Bíblia faz questão de frisar: Deus, ao destruir Sodoma, lembrou de Abraão. Quando nós nos comprometemos a orar por uma pessoa, só a sua oração, a minha oração, somente as nossas orações por alguém, você acredita que no mundo espiritual essa pessoa já está protegida por causa da sua oração? Quantos creem nisso? É uma verdade. O que nós estamos preocupados, não, mas se eu anotar 10 nomes, eu vou ter que converter as pessoas. Não é nosso papel converter, o papel é do Espírito Santo. O Espírito Santo que fala, mas eu preciso me comprometer a orar por essas pessoas. Sabe, querido, eu não estou pregando para nós multiplicarmos a igreja, para aumentar aqui, muito pelo contrário. O que eu mais quero é que cada um de nós possamos viver aquilo que nós fomos chamados para viver nesse tempo. Vivermos como homens e mulheres de Deus, vivendo como pessoas que já experimentaram do prazer, como o Maurílio falou aqui, de servir a Deus. Mas nós temos uma multidão de pessoas que querem e que precisam. E nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, eu vou caminhar para a conclusão aqui. Quero concluir, mas eu quero dizer uma coisa para você. Não fique feliz. Não se conforme de ver seus vizinhos, seus primos, parentes, pessoas. Não. Interceda, ore, busque, jejue, vai atrás, invista tempo. Faça o possível, o que tiver no teu alcance. Não vamos fazer o papel de Deus, quem convence é o Espírito Santo, mas vamos fazer o papel que cabe a nós. Amém, queridos? Então, nessa semana agora, nós vamos fazer o seguinte: todos esses nomes, eu vou mandar no grupo depois, para os supervisores, eles vão mandar para vocês, mas todos nós aqui, anotamos os nomes? Anotamos. Agora, essa semana, de hoje até terça que vem, o que você vai fazer? Nós vamos só orar por essas pessoas. Só orar, pastor, só orar. Dentro do Life, o que eu vou pedir para você fazer? Arruma uma caixinha, uma caixa. E lá no Life mesmo, o líder, pega aí um papel, anota lá, João, coloca lá esses nomes. Aí o outro coloca, todo mundo coloca e deixa lá a caixinha. E vamos orar. Vamos orar. Aí a semana toda, você membro, você líder, vai instruir os membros do seu Life a orar. Essa semana você vai só orar. Não vai falar nada, pastor, não, só ora. Jejua, intercede, enfim, ora, pessoa por pessoa. Senhor, eu abençoo, eu profetizo. E aí, que tem uma questão muito importante, que é a seguinte: nesse tempo de oração, olha como que isso é tremendo. Nesse tempo de oração, deixa o Espírito Santo falar com você. Falar com você, porque na outra semana, nós temos uma etapa muito importante do processo. Veja bem, você percebe que nós estamos semana após semana construindo construindo essa fase do projeto. Nós não queremos fazer nem louco, fazer organizado. E você sabe que a organização da igreja para alcançar as nações, para alcançar as pessoas, é o segredo do avivamento. John Wesley já falava isso.
A organização, se a igreja se organizar, porque antigamente eles se organizavam muito sobre isso. Se as pessoas se organizarem para reunir as pessoas nas casas, se organizarem para discipular, cuidar, acompanhar, pastorear as pessoas e orar, irmãos, uma das razões do avivamento passado ter dado tão certo, mesmo de Atos, que é a nossa referência aqui, era essa organização. Então, essa semana você vai reunir sua célula, seu life, pegar os nomes, colocar numa caixa e orar, na célula, no life. Mas, durante a semana, todos os membros vão orar pelos 10 dele lá. É só orar, pastor, só orar. Mas ouça Deus. Quem sabe você vai ser usado por Deus. De repente você vai estar orando lá, estou orando aqui pelo Maurílio e tal, não sei o que. O Espírito Santo fala, cara, liga para o Maurílio, ele está precisando de ajuda. E de repente é seu amigo, você só liga, você não fala nada ainda, porque vai chegar a fase de falar com ele, você fala, oi Maurílio, tudo bem? Cara, estava aqui pensando em você, de repente ele vai se abrir. Se você tiver uma direção clara, você pode ministrar com essa pessoa. É para isso que nós precisamos nos encher, nos capacitar, sermos tomados. Queridos, eu tenho certeza absoluta que Deus vai trazer uma revolução, vai fazer uma revolução nas nossas vidas através disso. Mas é muito importante cada um de nós arregaçarmos as mangas e fazermos a nossa parte. Então, agora essa semana é só oração. Amém, queridos? Somente orar. Somente orar. Esses 10 nomes, 5 a 10 nomes, essas 10 pessoas serão as pessoas, escreva isso, essas 10 pessoas serão as pessoas que virão dia 30 de junho, no que nós estamos chamando dia da colheita. O dia da colheita, aqui nós vamos ter 3 cultos, nos núcleos e tal, com um culto muito especial para eles, e o Espírito Santo vai entrar e eles vão se converter, vão aceitar Jesus. Vai ser um negócio poderoso aqui dia 30, irmãos, já estamos preparando. Olha, eu já estou visualizando, pensa um dia que vai ser um dia de colheita, mas para isso, nós precisamos nos engajar e orar, amém? Precisamos nos engajar e orar, e assim, aquela frase que eu disse para você, no começo aqui, o medo observa. Pega isso, o medo observa, a fé pula. Ou seja, não vamos observar, vamos ter fé, vamos aplicar fé. Deus vai fazer em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, por favor. Eu queria que você fechasse os seus olhos, começasse juntamente com a equipe aqui a cantar, a celebrar, a tomar posse disso, e com a unção de alegria, de vida, de fé, com o coração animado, motivado, inspirado, nós vamos avançar e vamos conquistar essa cidade em nome de Jesus.